pouquinho. Eu postei hoje, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, a aula da segunda-feira, que nós vimos a parte inaugural ali do livro Bagagem, tá? Da Adélia Prado, e também a aula sobre as vanguardas europeias, foi o último encontro que nós tivemos, tá? Em termos de história da literatura, né? Pelos nossos grupos aí, extensivo e intensivo. Né? Eu peço desculpa para vocês que a minha voz ela tá assim ó, horrível, que hoje foi um dia assim que quando tem muita mudança de temperatura, a minha rinite ela tá no estágio que eu tô agora no momento de perder voz, tá? Então peço desculpa para vocês. Rinite alérgica é um problema. Mas então a gente vai ver hoje aqui, tá? A Semana de Arte Moderna, Autores 22. Eu até havia comentado que eu iria gravar essa aula, né? Mas como são autores, são muito significativos e é uma coisa que é muito próximo das vanguardas, né? Eu decidi ver com você essas aulas, tá? Eu já gravei, inclusive, uma aula sobre poesia moderna, que depois eu vou postar, tá? No máximo até ali sexta-feira eu vou postar. E a gente também vai ver também aqui um pouco do romance de 30, da sequência. Eu vou gravar essas aulas e a gente vai ter essas aulas entre as lives e as aulas que eu vou postar, as aulas gravadas, para a gente pelo menos ver até a geração de 45 até o Enem, né, até o terceiro momento modernismo. E aí a gente vai ter algumas coisas para alocar ainda de fechamento, aquela coisa de estar definindo até o final de janeiro literatura gaúcha, literatura contemporânea, fora as leituras obrigatórias que a gente fecha em janeiro, né, os últimos títulos, enfim, tá? Para a gente ajustar a nossa preparação. Tudo bem, gente? Então eu vou abrir aqui ó, a apresentação. Então, só me permitam eu localizar aqui. Vamos lá, então. Bom, gente, assim, ó. Para Enem, vocês sabem que esse bloco, né, então, que a gente começou a ver sobre vanguardas europeias, como a gente faz o reflexo dos desdobramentos que nós vimos as artes plásticas brasileiras aqui no Brasil, na última aula que nós tivemos, e aparece muito, né? Vai aparecer umas 2, 3 questões em cima dos conceitos que nós debatemos nessa edição daqui a uns 15 dias aí, tá? Na edição de 2000, agora em 2021, né? Edição de 2020 do Enem. E os autores 22, né? Então, esse conjunto, tá? Claro que aparece, às vezes eu me pergunto, tá? Em termos da literatura, o que mais aparece, né? Então, aquele bloco do realismo, né, gente? Tá? O conceito do realismo, Machado de Assis aparece bastante, né? O desdobramento real naturalismo, né? Vanguardas europeias, autores 22 e o segundo modernismo. Isso aparece muito, né? Tá? Então, isso que eu quero dar, a gente tem que ter uma atenção para isso. Deixa eu colocar então aqui, ó, vamos lá. O nosso modernismo, gente, então ele tem 3 momentos, tá? O primeiro é esse que a gente passa a ver agora, que é de 1922 a 1930. Claro que essas definições, elas são bem arbitrárias, não? Elas são delimitadas a partir de um olhar didático. As coisas, claro que elas são concomitantes, elas avançam, retrocedem, né? Mas é uma forma da gente entender, né? Então, que é o primeiro modernismo, a famosa Semana de Arte Moderna, seus autores, a gente chama, vamos lá, a fase heróica do modernismo brasileiro. Aí está a Bapuru, da Tarsila do Amaral, se vocês lembram, né? Com os traços da geometrização, lembra que a gente debateu? Prevalece elementos cubistas, as mãos ali também, a deformação, né? Traz alguns elementos expressionistas, mas lembra os traços cubistas. Então, isso aqui já é uma coisa que é importante, é significativo, tu olhar e tu saber identificar isso aqui. Tudo bem? Então, assim, ó, a fase heróica, né, que vai de 22 a 30. Outros nomes que também são elencados para o primeiro momento, a primeira fase do modernismo brasileiro, né? Fase da destruição. Aí lembra, isso tem a ver com o dadaísmo, sobretudo o dadaísmo, né? O caráter iconoclasta de todas as vanguardas,
Mas o dadaísmo trazia isso, lembra? A destruição, o espírito da anti-arte, o enfrentamento, lembra? Então agora, vocês vão ver, ó, a partir daqueles conceitos de vanguardas, isso aqui agora é fundamental, né? Só começar a processar os desdobramentos, tá? As características que a gente vai ver agora, tá? Então, algumas coisas eu não vou explicar, eu só vou fazer, ó, lembra lá do futurismo, lembra lá do cubismo, e assim vai indo, tá? Também chamado de a fase do experimentalismo, né? Ou ainda da euforia anárquica de 22. Mas, principalmente é fase heróica, destruição, experimentalismo, iconoclastia, né? Os termos são mais conhecidos, né? São dois autores, né? Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Há outros inúmeros, mas são aqueles que são os centrais, né? Aqueles que se compreende como os mais elementares, aqueles que vão produzir e vão influenciar as próximas gerações até hoje, a nossa contemporaneidade. A gente passa a ver, então, agora o evento maior, né, que é a Semana de Arte Moderna. Então, aqui tu tens, né, o cartaz, um dos cartazes de divulgação. Então, cuidem, a gente está, o ano que vem, há 99 anos desse evento. Né? Então, essas datas são muito significativas. Né? E, claro, né, aí bagunçou tudo em termos de criar prospecções para a prova da URGS, né, de 2021, por uma razão de perda de questões. Né? Em condições normais, tendo 10 questões a mais, algumas coisas, obviamente, iriam acontecer. Inclusive, alguns comentários eu nem vou fazer a partir disso, mas agora, sempre os cuidados que a gente tem que ter, porque a URGS já pensa para a próxima prova agora, né, que vai acontecer ali em maio, a data, e a URGS não traz data, né, ela já está, obviamente, a pensar a renovação dos seus títulos de leituras obrigatórias. Então, isso sempre fez com que a organização e a prospecção de questões se estabelecesse sempre no ano, né, de mudança, ou seja, todo ano tem uma mudança, né, porque todo ano está saindo, está tendo um ciclo, está se renovando. Né? Então, coisa que eu já comentei aqui, vocês lembram, né? Tá? Então tem que estar muito atento ao Lima Barreto, né? Tem que estar muito atento daqui a pouquinho a entrar o Macunaíma para a próxima lista, porque tu imagina, tu vai ter a máxima obra dessa geração é Macunaíma, Mário de Andrade, né? E que é um diálogo de refundação do Brasil a partir do centenário, que também estaremos há 99 anos do centenário da independência política do país. O romance Iracema. Então, olha o que a URGS já poderia fazer, gente, tá? Daqui a pouquinho. Colocar para a próxima lista da URGS, e poderia já aparecer algum diálogo, o problema é como vai promover esse diálogo, uma prova com 15 questões, né? Porque sai a Maria Firmina dos Reis, poderia ingressar José de Alencar e Iracema. Vocês estão entendendo? Tá? E poderia sair Florbela Espanca, que está entrando no século XX, tá, lembra? Século XIX para o século XX, ela está lá dialogando com a cultura moderna na parte do simbolismo, e aí poderia entrar ali um triste fim de Policarpo Quaresma, né, e pré-modernismo, ou de uma forma inaugural, que nunca a URGS trabalhou, que é uma coisa, vamos combinar, né? É no mínimo estranho, nunca ter trabalhado com o autor do primeiro momento do nosso modernismo brasileiro. E não me venha colocar lá Manuel Bandeira como poeta do primeiro tempo, que não é, um poeta do segundo tempo, tá? Que a URGS já trabalhou com o Manuel Bandeira, né? Mas que muitas, e lá no programa da URGS coloca lá, o Manuel Bandeira é puxado para a turma de 22, e não é, não é, tá? Mas poderia aparecer Macunaíma do Mário de Andrade na lista. Seria uma boa discussão sobre Brasil, né? Tu imagina, bela discussão. Né? Mas, enfim, então vamos lá. Olha só, aí tem, né, as fontes, né, capas de obras principais. A gente vai discutir agora, né? Entre cartazes, capas ali de livros poéticos do Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Né? Tem até o gaúcho ali, o Raul Bopp, que quando muito aparece, né, é só lembrado, uma questão de interpretação, a obra Cobra Norato. Vamos dar uma olhada então aqui, ó. Antecedentes da Semana de Arte Moderna.
Tem que ter, né? Olha só, gente, tá? Na realidade, assim, ó, quando a gente começa a buscar, desde 1912 tinha antecedentes, né? Como a gente já debateu isso aqui, ó, o grande antecedente é o item 2 ali, ó. Lembra que a gente viu lá no pré-modernismo, Monteiro Lobato, né? A reação dele para a não mistificação, que aí entra e se acomoda muito bem no Enem, naquela que é a competência 4, habilidade 13, que é padrões de beleza, e o novo surge como preconceito, né? Com preconceito, né? E aí houve o preconceito Lobato, né? Na obra o conjunto das obras, 53 telas, da Anita Malfatti, que fez uma ampliação, né, do que já havia feito em 1914, e com aqueles traços expressionistas do intercâmbio que ela fez na Alemanha, lembra o movimento alemão, expressionismo, e ele confundiu ela e colocou ela na turma de Picasso, ou seja, estava desatualizado o Lobato, né, mas reconheceu qualidade. Né? Agora, houve uma celeuma, né, porque não é só a questão estética, nunca é só uma questão estética, né, gente? Né? É como estava o Brasil no final dos anos 10 ali, né? Então nós tínhamos assim, ó, uma sociedade que estava num processo de mudanças, de transformações, que estava vindo desde a Primeira República, que estava num desgaste aqui, né, nos anos 15, já da década de 10, né? O mundo estava vivenciando a Primeira Guerra, né? 1917, tu tem a Revolução Bolchevique, a gente já debateu aí na construção das vanguardas, tu vai ter como desdobramento disso, né? Uma sociedade que a base urbana, ela passa a ter novos agentes históricos, né? Uma camada mais, uma classe média, uma média burguesia. Tu vai ter ainda muitas inadequações e reverberações, aquele processo da militarização do último quartel do século XIX, a partir de 89, desde a Guerra do Paraguai. A gente vai ter ali, ó, movimento forte como o tenentismo, lembra que está naquele processo das insurreições populares, país afora, lembra que é o contexto pré-modernismo, o pré-modernismo está acontecendo aqui ainda, lembra que vai até 22, né? É aquele cenário que a gente já debateu, né? Mas eu não lembro muito bem. Dá uma olhadinha lá naquela primeira aula sobre pré-modernismo, tá? Que eu discuti um pouquinho sobre o contexto, ou nas aulas lá que a gente discutiu as crises do segundo reinado. Tá? Esse Brasil que está vindo, né? Então há muito desgaste. Então, em contrapartida, havia novos discursos, havia modernizações, né? Não o modernismo, mas o moderno no tempo, né? Novas ideologias, formas de repensar o Brasil, porque também estava chegando os 100 anos da independência política do país, né? E o país sob uma nova forma, né? Que era a república, já desgastada, né? Então, qualquer possibilidade de trouxesse o novo, né? Então, a tendência, as camadas mais conservadoras, as elites conservadoras, sempre reagem de uma forma negativa. Né? E é o que aconteceu aqui. Então, o grande antecedente é o artigo do Lobato, exposição da Malfatti e o artigo do Lobato, paranoia e mistificação, que ele faz a pergunta. Né? Mas 17 ocorreram estreias dos autores, muitos deles, sobretudo dois, que vão despontar, né, para a literatura brasileira das próximas décadas. Né? Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Obra estreia do Mário de Andrade ali, né? Então, a gota de sangue em cada poema, refletindo aí do processo, repercutindo melhor o processo da Primeira Guerra, né? O título. A obra de estreia do Manuel Bandeira, então as estreias, né? Então ali o Cisne das Horas. Tu tens ali, ó, o Menor Pique, a Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo, a melhor estreia, mais acolhida pela crítica, né? Foi o Menor Pique, né? Com a obra Juca Mulato. Então, já havia algumas coisas já em sintonia que o modernismo, não há modernismo no Brasil ainda, gente, tá? Deixa uma coisa bem clara, tá? Não há modernismo antes de 22, ok? A gente pode falar em tendências, antecedentes, algumas disposições de uma postura ou outra, mas modernismo não há. Então, não são obras modernistas. Há uma curiosidade ali, ó. Aquela obra do Mário de Andrade, ele assina, inclusive, com pseudônimo, com Mário Sobral, ele assina a obra, tá? E tem traços parnasianos, gente, tem traços ali simbolistas, então
é um ou outro elemento, né, que vocês vão identificar que vai ter alguns elementos mais modernos, mas não há modernismo ainda no Brasil. Mas já há alguns indicativos, né? O Oswald de Andrade, ele não tem obra ainda, né? Outro grande autor de 22, mas ele tinha alguns projetos interessantes, ele tinha uma revista e algumas parcerias que ele tinha que colaborava com a sua revista, que era a revista O Pirralho, né? Isso lá em 1912, fazia algumas paródias, né? A literatura brasileira lá do romantismo. Pode ver, isso aí já é uma essência moderna, que os modernos vão trabalhar muito. Lembra? A paródia, né? Tu lembra? Vamos ver, fazer uma pergunta para vocês agora, tá? A paródia como motivação estética das vanguardas está alinhada a qual das vanguardas? Lembram ainda a paródia, o humor que subverte o sentido original de um texto? Você lembra a base dialógica, trabalhar com uma coisa que já existe? Tu lembra? Qual é a vanguarda que vai... essa prática que o Oswald de Andrade já tinha, ele começa a alicerçar através da chegada do intercâmbio com as vanguardas europeias. Né? Vocês lembram a estrutura do já existente do Readymade? Lembram ainda? Readymade, é. E qual era a vanguarda? Dadaísmo. Exato. Dadaísmo. Perfeito, gente. Olha, se tu conseguir fazer essas associações, tu tá bem preparado, tá? Tu vai identificar isso nos textos, gente, tá? E as questões, elas de alguma forma, elas vão cobrar isso, direto ou indiretamente, ok? Então, agora é o momento de aquela aula sobre vanguardas, que eu tentei ser o mais prático possível, identificando só as palavras-chave, os conceitos-chave de cada uma delas, né? Para que vocês, claro, apresentando a tela artística, mas o desafio para a literatura, quando aparecem os autores de 22, Mário e Oswald de Andrade, é identificar no texto, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei a foto, que é uma das fotos mais emblemáticas da cultura brasileira, né, gente? Tanto é que vocês vão ver isso repercutindo, isso aí vai estar repercutindo, por exemplo, no Panis et Circenses, a capa do álbum, né? Tropicália. É um diálogo, né, que os tropicalistas fizeram com essa imagem aqui. Eu destaquei aqui, gente, tá, os mais significativos ali. Tá vendo? Ó, apareceu o Oswald de Andrade, o seu óculos ali, tá? Destacado tá lá, o óculos azul, verde, para mim aquilo sei lá, que cor é aquela ali, tá? Mas o que está sentado ali, gente, tá? Que tá ali, ó, ali, ó, de cócoras, parece que tá naquele de cócoras não, o cara tá, né, enfim, sentado, né, no chão, e parece que vai voar no tapetinho dele, tá? Aquele ali é o Oswald de Andrade, são os mais significativos, estão todos ali, tá? Mas eu coloquei para vocês aqueles são os mais importantes, né? Ali, ó, lá no centro, o Mário de Andrade, né, que tá na primeira fila, em pé, ali o óculos verde dele, né? Os mais importantes. Esses dois são os mais importantes. O Mário vai se colocar como... acaba sendo o melhor escritor, né? Tá? Não desmerecendo nenhum outro, mas ele tinha um talento, digamos, como escritor, que era... estava numa escala superior, o Mário de Andrade, como poeta, como prosador. Né? O Oswald de Andrade é muito bom escritor, mas ele vai se colocar como o maior agitador cultural e, por incrível que pareça, vai ser o Mário, tinha o tom professoral, ele tinha a base teórica, ele que vai lançar as primeiras ideias sobre o modernismo aqui no Brasil, mas o Oswald de Andrade vai definir, de certa maneira, um pensamento cultural, talvez para a cultura brasileira. Tá? Tenha sido ele que desenvolveu a filosofia cultural, a ideia central da nossa cultura, o Oswald de Andrade. Aí o seu valor é uma coisa que é imensurável. Né? A gente tem ali, ó, aquele cidadão ali, gente, tá? Com óculos na mesma fila ali, ó, na segunda fila, digamos, ali atrás, tá? Com óculos lilás dele ali, ele é o Graça Aranha. O Graça Aranha é um pré-modernista que a gente estudou, lembra lá o Canaã do Graça Aranha, né, que eu cheguei a fazer uma referência.
E ele está da turma da Semana de Arte Moderna, então ele participa, né? Tem algumas coisas, isso aí é normal, né, gente? Tá? Se a gente pegar, por exemplo, uma relação com a cultura, que eu estava falando da Tropicália, né? Se eu perguntar para vocês assim, ó, qual era o outro um grande movimento cultural no cancioneiro, na música brasileira, anterior à Tropicália, vocês conseguem lembrar? É tipo assim, ó, o modernismo e o pré-modernismo é antes. O que tinha como grande, né, alento para a música brasileira antes da Tropicália? Assim, mas que projetou internacionalmente a música brasileira. MPB. A Tropicália faz parte da MPB, né, gente? Tá? Então, da música popular brasileira, que é um conceito que vem até dos festivais, né? Mas digamos que mas dentro da música popular brasileira, do nosso cancioneiro, em termos de estilo musical, o que veio antes da Tropicália, que projetou muito, inclusive. E eles, inclusive, respeitaram demasiadamente esse estilo musical. Alguém conseguiria? Bossa Nova. Bossa Nova, exato, nos anos 50, final dos anos 50, né? E tanto é que a musa da Bossa Nova, gente, né? Eu estou fazendo uma comparação, tá? É tipo o Graça Aranha, né? O Graça Aranha é um cara de outro tempo que ele se articula, ele é um cara que era articulado, né? Então, que se bandiou, não, traidor, né, gente? Isso não existe, né? Mas ele teve elementos comuns, diálogos, né? Com o modernismo brasileiro. Assim foi a Nara Leão. A Nara Leão está no álbum do conceitual, né? Tá? Do Pan 16, o Tropicália. Ela era a grande voz da Bossa Nova. Era a musa da Bossa Nova. Estava lá desde os antecedentes, lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Do grupo lá do Boscoli, né? Daquela turma lá do prelúdio antes do Vinícius e do Tom Jobim, né, do João Gilberto, era uma turma anterior, o Menescal, né, e ela fazia parte dessa turma, né, a Nara Leão. E ela acabou dialogando, né, não apenas com os tropicalistas, com a música de protesto, a Nara Leão. Então, essas coisas são comuns, por isso que eu digo assim, ó, didaticamente as coisas são estanques, gente, tá? Mas a gente tem que sempre ter um olhar mais aberto. A coisa não é assim como uma delimitação didática. A coisa começa no ano, termina no ano. Não, isso é um livro didático. Então a gente tem que ter um entendimento maior aos fluxos, refluxos, né? E só que o Graça Aranha, ali, se vocês lembram, né? O modernismo vai pregoar a questão de retomar a cultura brasileira, popular. É coisa que o parnasianismo esgotou completamente, né? E, então, a linguagem tem que ser simples, coloquial, prestigiar o cotidiano, o prosaico. É tudo que o Graça Aranha não fazia na sua literatura, e não é nenhum problema. Ele lembra que ele, o Euclides da Cunha, os caras lançaram as primeiras obras do pré-modernismo em 1902. O Euclides com os Sertões e o Graça Aranha com o Canaã. E a linguagem do Graça Aranha era uma linguagem que tinha traço impressionista, de rebuscamento, coisa que a gente já debateu. O Oswald de Andrade era contrário, inclusive, à participação do Graça Aranha, por exemplo. O Graça Aranha ele vai abrir a Semana de Arte Moderna, o primeiro sarau da Semana de Arte Moderna. Né? O Oswald foi contrário, voto vencido. Né? E a gente vai discutir o porquê. O Graça Aranha é um cara assim, ó, do meio, é um cara que se lançou à cultura moderna, deu algumas contribuições, né? Por exemplo, até com uma corrente no Rio de Janeiro, uma corrente dinamista. Aí tu já, ó, só pela palavra, alinhado a mais ao futurismo, né, que foi muito forte aqui na literatura brasileira dos anos 20, dos anos 30, principalmente dos anos 20, né? Mas assim, mas não era muito a praia do Graça Aranha, né? Porque o Graça Aranha já era assim, ó, pode ver que ele é de uma turma anterior, pensava a arte de uma outra maneira, né? Mas deu a sua contribuição. Graça Aranha, tem que cuidar esse cara aí. Né? Depois eu vou falar das principais ações da Semana de Arte Moderna. Né? Outro cara que é importante, tá ali, ó. Óculos vermelho dele ali. A lebre, parece a lebre ali, ó. Tá? O Manuel Bandeira, gente. Ah, mas então o Manuel Bandeira é um cara da primeira geração? Pá! Bate martelo. Não.
O Manuel Bandeira é um cara que se vocês lembram, assim, ó, tá? O Manuel Bandeira, ele nasceu em 1886. Ele já tinha os seus 40 anos aí, o Manuel Bandeira, tá? Por aí, né? Nos anos 20. O Manuel Bandeira estreou em 17. Só que a obra do Manuel Bandeira, se tu entende um pouquinho, depois de ver poesia moderna, né? Não é do experimentalismo. Não é desse caráter iconoclasta, sabe? Dessa condição de enfrentamento, arte combativa, o tal do tom de manifesto. Aí tu vai dizer, mas eu tenho aquele poema, poética dele. Tem. Tem os sapos também. Tem. Mas para aí. Vocês estão entendendo? A base do Manuel Bandeira, gente, é a turma dos anos 30. É aquela coisa assim, ó, que não é mais o momento do enfrentamento. Manuel Bandeira, ele tem uma poesia que é mais voltada para a condição mais confessional, é voltada mais para uma condição de intimismo, de introspecção, né? Claro que todos que vão vir depois, gente, vão ter, não dá para falar que são filhos, que é uma coisa muito próxima, né? Mas sim, assim, ó, é reflexo puro da Semana de Arte Moderna. A questão do verso livre, a busca pela simplicidade, o coloquialismo, uma poesia mais espontânea, uma temática prosaica, cotidiana. Se observar isso, gente, é o que tu vai encontrar, por exemplo, no álbum Construção do Chico Buarque de Holanda. O que eu acabei de falar. Vocês estão entendendo? E o Chico não é um poeta tradicional, ele é um cancioneiro popular. Excelente cancioneiro popular. Né? E dá para dizer que é hoje o maior cancioneiro. E claro, uns vão dizer, mas não é, tá, mas enfim, gente, tá, mas a história provoca isso, né? Em termos de qualidade como compositor, Chico Buarque de Holanda é o maior vivo brasileiro hoje. Né? Isso que temos grandes nomes aí, olha, pô, tá aí o Milton Nascimento, tá aí, né, o João Bosco, tá aí o Caetano, o Tom Zé, o Gil, mas o Chico é um cara que é impossível, por exemplo, assim, ó, tu querer discutir o Brasil dos últimos 50 anos sem discutir Chico Buarque de Holanda. Tu pode discutir o Brasil através da obra do Chico Buarque de Holanda. Isso não é pouco. Estão entendendo? Né? Então, o álbum Construção tem as características dos autores de 22, aí prevalecendo essas características da nossa cultura. Né? Então, esses são os mais significativos. Mário Oswald de Andrade, tá? O Manuel Bandeira, aí tu vai dizer, tá, mas o que ele está fazendo aí? Olha, gente, ele foi convidado. Ele não participa da Semana de Arte Moderna. Mas ele está na foto. Sim, mas e aí? Tá? Não é porque tu tira uma selfie com alguém que tu tá participando ativamente da vida dessa pessoa. O problema, tem uma pessoa que escolhe muito mal as selfies que tira, e aí o problema é ele falar que ele não participa de nada da vida de algumas pessoas, que eu tô falando, por exemplo, do Luciano Huck, né? O Luciano Huck é um cara que ele deve deletar quase que todo dia, né? As suas redes sociais, né? Mas, enfim, é o caso do Manuel Bandeira. A Manuel Bandeira, isso aqui é a foto, gente, é no último dia da Semana de Arte Moderna, tá? Do evento, né? E teve lá um jantar, então ele foi lá, né? E tudo era amigo de quase todos aí, né? E o Mário de Andrade, inclusive, que ele tem uma outra, ele estreou em 17, tem um livro dele chamado Carnaval, de 1919. O Mário de Andrade é um cara, assim, que ele era um talentoso, assim, mas ele era um crítico literário diferenciado, dentre tantas outras coisas, o Mário de Andrade. E ele leu a obra Carnaval do Manuel Bandeira, e ele pediu licença para o Manuel Bandeira, quando eu já estava lá, né, em vias ali de 21, para organizar a Semana de Arte Moderna, esse evento. Ele disse assim, olha, o Bandeira tem um poema no teu livro Carnaval que seria interessante num saraus da semana ser lido. E ele pediu permissão, que é o poema Sapos. Tá? E todo mundo sabe o que representa o poema Sapos, eu vou repercutir com vocês daqui a pouquinho. E o Manuel Bandeira deu permissão. Então, cuida, não é porque está na foto que o cara participou, gente. Outras coisas também acontecem, assim, ó, tu quer ver, ó? E muitos, inclusive, que não estão na foto, acabaram participando.
né? Ou, inclusive, não só nessa foto, ou no programa de divulgação da Semana de Arte Moderna. Né? Porque assim, ó, porque quando faz um evento, gente, tá? E esse evento aconteceu em fevereiro de 22, no Teatro Municipal de São Paulo. Né? Tá, beleza. Só que tu tem que fechar o programa, tem que divulgar. Né? Tem que fechar, fazer lá um folder, sei lá, fazer lá, né, os mosquitinhos, começar a divulgar. Né? Então, tu tem que fechar o programa para começar a divulgação. O programa foi fechado em final de 1921. Então, a programação está fechada. Tanto é que tem aqui, ó, tem alguns catálogos da Semana de Arte Moderna e alguns que participaram, que acabaram aderindo mais à frente, né, ali em janeiro, até fevereiro mesmo, um pouquinho antes de iniciar a semana, acabaram participando. Que a Semana de Arte Moderna não foi apenas autores intelectuais da literatura. Nós tivemos artes plásticas, a escultura estava representada, né? Porque houve uma ocupação do Teatro Municipal de São Paulo. Né? E a ocupação do Teatro Municipal, claro, mediante, né, negociação, aluguel e tudo mais, a gente, tá? Os caras não invadiram, né, ocuparam, resistiram, não era isso. Né? Então aí desfaz aquela ideia, os caras eram antiburgueses. Não, cara, quem bancou a Semana de Arte Moderna eram barões de café em São Paulo, uma burguesia urbana, paulistana, mais arejada, mais oxigenada, não era essa coisa, esses vermes de esgoto aí que nós temos, a coisa atrasada ainda hoje na elite nacional. Então, estavam dialogando com o moderno, né, que está vindo da Europa, né, e resolveram bancar esses caras, né? Então, e muitos acabaram aderindo e não estavam na programação oficial, porque já havia sido divulgada. E isso abriu algumas incongruências, digamos assim. E muitas bobagens começaram a ser ditas. Algumas que vocês, por vezes, se deparam. Tá? A Tarsila do Amaral, ela participou de Semana de Arte Moderna. A mulher não estava nem no Brasil. Né? E ela nem tinha ainda uma relação, digamos, né, de conexões intelectuais com muitos desses caras aqui. Por exemplo, com o Oswald de Andrade, né, que vai se tornar depois, inclusive, companheira dele, com a própria Anita Malfatti. Né? Não havia conexões ainda. Né? Então vai ser uma coisa mais à frente. Então tem que ter muito cuidado com isso, gente, tá? Cuidem, tá? Porque, e, olha, eu já vi isso até em algumas aulas de alguns colegas, alguns dados equivocados sobre a Semana de Arte Moderna. Né? E esse talvez seja o mais perigoso, tipo, afirmando que o Manuel Bandeira participou da semana. Né? Eu já ouvi, por exemplo, assim, aí ele leu o poema. Não, ele não leu, gente, ele só estava lá, foi convidado, ele foi prestigiar os amigos ali, intelectuais, né? os colegas, né? de produção. Né? Mas não foi lido nem por ele. Né? O poema dele, sim, o poema participa, a literatura de Manuel Bandeira participa. Né? E aí que muita gente associa, o Manuel Bandeira é o autor de 22, a própria URGS coloca lá no programa. E quando tu começa a ler o universo do Manuel Bandeira, a poética do Manuel Bandeira, ela não está adequada ao primeiro momento, e sim ao segundo momento. É como querer afirmar que um Carlos Drummond de Andrade é um cara da primeira geração. Mas que ele escreveu aquele poema lá, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, mas e aí? Não quer dizer nada, né? Então tem que ter alguns cuidados, gente, tá? Mas vamos lá. Vamos tentar observar, então, esse slide aqui, ó, tá? O ano é 1922. Por que de 1922? Tudo foi pensado, lembra-se, tem muito a ver com as vanguardas europeias, que lembra que eu tentei desconstruir aquele princípio, né? Que os caras eram alienados, não é bem assim. Escolheram a dedo o ano, gente, tá? Já tinha antecedente desde 1912, sobretudo em 17, que foi o grande marco ali, né? Lembra o antecedente, a exposição do Malfatti, a reação do Lobato, aquele artigo e tudo mais, né? Então, eles esperaram os 100 anos da independência política para ter um marco, né? Que seria se houve a emancipação, 100 anos da emancipação política do país, então seria a emancipação cultural do Brasil. Tem a ver, então, com o ano, tá? O mês também é emblemático, fevereiro, né, cara? Carnaval. Aí se aparecer uma afirmação assim, ó,
Que os autores de 1922 propuseram uma carnavalização da cultura brasileira. Carnavalização não é algo pejorativo, né? Carnaval tem a ver com o povo, tem a ver com características populares, com aquilo que é o diálogo com o imaginário do povo, o diálogo com as lendas, com o folclore. Assim é o carnaval desde os gregos, ok? Então seria o quê? Carnavalizar a cultura brasileira seria romper com o academicismo, romper com o bacharelismo, promover uma ruptura com tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil, que era o processo de elitização cultural, aos 50 anos, desde lá que o parnasianismo se tornou arte hegemônica. Né? Então, seria um basta a esse princípio de academização. Então, carnavalizar seria o sentido de dialogar e devolver a cultura ao povo, e tendo o povo exatamente como a cultura, o imaginário do povo, né? Nas suas manifestações folclóricas, nas suas manifestações populares, né? A base de sustentação da arte brasileira, mais uma vez, como tinha sido com os românticos. Né? Muitos dizem, mas então foram 3 dias, como é que 3 dias é uma semana? Não, gente, primeiro, tá? Foram 3 saraus, semana é semana. Mas os caras são modernistas. Tá, mas e o que tem a ver, cara? Então, porque tu é modernista, o teu ano vai ter o quê? 2 meses? Não, né? Uma semana é uma semana. Né? A relação espaço-temporal, tu não vai mudar. Tá? Então, 11 a 18, ok? 11 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal. Agora, ocorreram 3 saraus, tipo final de tarde, aquele horário que hoje a gente fala, happy hour ali, né? Final de tarde ali, início das primeiras horas da noite ali. 13, 15 e 17. Datas alternadas, né? Para ver repercussão, né? Então foram 3 saraus. A grande noite é o dia 15, a mais polêmica de todas, né? O espaço seria o Teatro Municipal, que seria exatamente o espaço em que a elite frequenta. Então, seria ali o espaço do enfrentamento. Né? Então, os caras eles vão lá, eles não queriam basicamente aplauso, eles queriam o quê? Criar um fato artístico, criar um fato cultural. Então, eles buscavam a vaia. Isso é muito importante, tá? Aí, os principais participantes ali da literatura, né? Os Andrades, o Mário Oswald de Andrade, né? O Graça Aranha, que vai abrir o primeiro sarau do dia 13, né, que é um cara que vem lá do pré-modernismo, que eu já comentei aqui. E os outros ali, né, gente? Tá? O Rodolfo de Carvalho, que vai ler, inclusive, o poema Os Sapos, né, na noite do dia 15. Né? As artes plásticas, a Anitta Malfatti, o Di Cavalcante, aí os artistas plásticos na pintura, a escultura, o Vitor Brecheret. Vitor Brecheret é aquele do Monumento às Bandeiras, né, que havia ocorrido em 1922, pelo centenário da independência política. Havia sido o município havia promovido um concurso e a escultura que ganhasse, claro, a maquete seria construída, né, de uma forma, claro, né, bem mais volumosa, uma condição aí monumental, e ganhou foi o Monumento às Bandeiras do Vitor Bercheri, né, que hoje está lá, eu acho que é no Parque Ibirapuera, em São Paulo, né, e que a maquete, inclusive, estava lá, né, no saguão do Teatro Municipal, com muitas das telas de 17 da Malfatti, parte delas, né, estavam também em exposição, né? Então, houve a semana inteira, ocorreram não só as artes plásticas, teve sarau, tem que ter música, né? Então, Heitor Villa-Lobos, Hernani Braga, Guilmar Novaes, musicistas, né? E também esquetes cênicas, teve teatro, artistas, né? Então, atores, atrizes. Então, cara, envolveu as manifestações culturais, literatura, teatro, artes plásticas, pintura, escultura, música, né? Agora, uma coisa que é importante aqui, ó, tá? Aqui mesmo, e depois que encerra a Semana de Arte Moderna, não há ainda, tá? Cuida bem que eu vou dizer agora, tá? Não há uma ideia de modernismo no Brasil. Como assim não tem uma ideia de modernismo? Cara, a coisa está acontecendo, tá? Mas enfim, é o espírito de enfrentamento. Então, o que o integra, e não todos ainda, é o tal caráter iconoclasta, de enfrentamento, de balizar as coisas, né? Lembra? Pelo tom de manifesto, buscar um discurso experimental, renovação, né? Lembra? Tá. Agora só que tem detalhe.
Ninguém aqui, dos organizadores, os principais nomes aqui da literatura, né, eles eram conhecidos. Lembra? Eles tinham estreado em 17, há 5 anos. A gente sabe quem é Mário de Andrade, João de Andrade hoje. Manuel Bandeira hoje. Quem eram? Nada. Eram pirralhos lá, né? Tá entendendo? Né? Então, um evento precisa desse porte para ter público. Tu tem que trazer alguém que o público goste, né? Que tenha, portanto, uma tradição, né? Enfim, que tenha já uma certa um prestígio, vamos pensar, essa é a melhor palavra, né? Então aí que entra um Graça Aranha, o cara era imortal da Academia Brasileira de Letras, era um cara, portanto, né, que pelo menos há 20 anos, né, o público adorava, um cara consagrado, né? Tinha uma jovem chamada Guiomar Novaes, a última que está nesse slide, era uma musicista, era um prodígio, era jovem, muito jovem, né? E era prodígio, assim, era uma menina prodígio. Onde ela tocava, mas assim, ó, o público ia, essa elite que frequentava os teatros, então, esse público, né, e tudo mais conservador, ia, né, para as suas audições, né? Então, é evidente que com o andamento das ações dos saraus e das ações da Semana de Arte Moderna, haveria debates internos, né? Haveria cisões. Isso aconteceu. Porque não havia uma ideia, não havia, então, um programa estético. Tá? Mas havia a postura de enfrentamento, de não todos. A Guiomar Novaes era uma jovem musicista, tocava música clássica. Então, uma proposta que vislumbrasse o enfrentamento àquilo que ela tem por formação, ela também não ia gostar. Né? Então, cuidem isso, gente, tá? O modernismo, ele se constrói, mas é depois da Semana de Arte Moderna. Não é na semana. Na semana é o enfrentamento, é o evento que demonstra a cisão com a cultura acadêmica. Mas mesmo dentre os participantes, não havia uma hegemonia em termos de pensar arte. Cuidem disso, ok? As principais atividades da Semana de Arte Moderna, tá? Aqui, ó, gente, tá? Nós temos, então, ali, ó, tá? Os saraus apenas, né? Então, dia 13, o Graça Aranha abre a Semana de Arte Moderna, que faz lá, né, uma conferência, ele faz uma leitura, né, não é um manifesto, tá? Mas é um texto que ele escreveu sobre, eu acho que é o sentido estético da arte moderna, né? Uma coisa um pouco estranha, ele não entendeu muito o que era o modernismo, né? É uma coisa mais tradicional, o cara é muito respeitado, então ele leva a público, ele garante prestígio ao evento, né? Ele empresta o seu prestígio ao evento, isso é uma coisa muito importante. Então, por isso que ele abre a Semana de Arte Moderna, tem esse efeito, e ele é até aplaudido, tá? Sobretudo pelo que ele representa, né? O Graça Aranha. Aí vai ter, sarau, né? Então vai ter a música. Então o Hernani Braga, musicista, ele toca uma canção, uma música, né? Do Eric Satie. Tá, e o que é esse cara? O Eric Satie, ele havia feito uma sátira à Marcha Fúnebre de Chopin. Então, lembra, aí já tem a ver o diálogo com as vanguardas. Ele faz uma sátira, então ele pega uma coisa que já existe, faz uma releitura, o Ritmate está ali, então já é uma base dadaísta. Vocês estão entendendo? Tá? E o público, tá, enfim, sabe, tem umas vaias, mas não foi nada escandaloso, assim, tá? Aí tem lá a conferência do Rodolfo de Carvalho, que já está mais alinhado ao futurismo. Aí o Villa-Lobos se apresenta. O Villa-Lobos, gente, assim, ó, ele é simplesmente, dá para a gente fazer essa inferência, tá? É um dos maiores nomes da música brasileira de todos os tempos, o Heitor Villa-Lobos. Quem não conhece, cara, deveria conhecer um pouquinho, escutar algumas coisas baquianas, né? O Trenzinho Caipira, uma das coisas mais lindas, né, que já foi produzida em termos de música. O Heitor Villa-Lobos era um cara que ele era aplaudido na Europa. Havia uma curiosidade
pelas audições do Heitor Villa-Lobos, né, na Europa. Sempre assim, né? As coisas estouram fora e o brasileiro não valoriza, né, as suas coisas, né, os seus autores, as suas produções, né? Porque ele fazia um trabalho de pesquisa cultural, gente, sobre folclore brasileiro, né? E as apresentações da Semana de Arte Moderna, principalmente na primeira e na segunda noite, ele observou muito, então trazia, é muito bonito o que ele faz. Ele traz sons, por exemplo, do Amazonas, som, portanto, que ele trazia, né, das pesquisas, né, sobre a música nativa, o folclore brasileiro. Outra coisa que o Heitor Villa-Lobos ele fez muito, assim, né? Ele pesquisou muito os sons das cantigas de roda, né, as brincadeiras de criança, sabe, as cirandas, cirandinhas, né, dos parques e das praças, né? Então ele revisitou muitas coisas, o Heitor Villa-Lobos, um trabalho de estar alinhado ao imaginário popular, às questões de folclore, um trabalho de pesquisa, muito, ele trouxe também uma pesquisa sobre a música africana, que é a base, né? A questão da formação do Brasil, né? Então, a música nativa dos índios, os negros, né? E que é uma máxima dos autores de 22, a questão de explorar a mestiçagem, a miscigenação, né? O intercâmbio entre as culturas, essa redefinição da identidade nacional. Enfim, e fora, o Heitor Villa-Lobos era muito aguardado, ele era muito, sabe, ele tinha uma expectativa muito grande sobre o Heitor Villa-Lobos, né? E no Brasil, aqui, ele foi vaiado. No dia 15 foi uma coisa assim absurda que aconteceu, né, com o Heitor Villa-Lobos, mas vamos chegar lá. Teve um cara que retomou essa base, porque o Heitor Villa-Lobos ele tinha uma erudição muito grande, tinha uma formação clássica, mas ele buscou o caminho popular, como eu acabei de falar para vocês, caminho de pesquisas, né? Deixa eu lançar para vocês aqui, ó. E qual é o cara que, digamos, claro que é o meu olhar agora, tá? Que retomou esse projeto do Heitor Villa-Lobos com uma forte erudição, uma condição clássica, né? Mas que sempre dialogou com a cultura popular e traduziu para o povo essa condição da técnica, da erudição, e dando base, entregando ao povo uma base feita pela música clássica. E, ao meu ver, com uma vantagem ainda sobre o Heitor Villa-Lobos, ele conseguiu, ao meu ver, superar o mestre, porque ele também era intérprete. Quem seria esse cara da música popular brasileira do século XX, gente? Quem seria esse grande brasileiro como Heitor Villa-Lobos? Que retomou esse projeto, uma condição de uma formação muito clássica, muito erudita, e tudo que ele fez foi entregar para o povo uma arte popular. Quem seria esse cara, gente? Quem não conhece deveria conhecer o projeto dele também. Ninguém arriscaria? Um grande brasileiro que retomou e nunca negou a influência do Heitor Villa-Lobos, né? Estou falando de Antônio Carlos Jobim. Antônio Carlos Brasileiro Jobim, né? O Tom, né? É um grande músico, tá? Esse certamente é o maior nome da música brasileira, gente, tá? Junto com o João Gilberto, talvez, né? Sejam os gigantes, né? Mas, enfim, né? Para ver a importância, a influência desses caras aqui que abrem a cultura brasileira, né? Tá, mas aí teve algumas vaias, mas o grande problema se deu na imprensa do dia 14, gente. Por quê? Lembra da jovem, de muita qualidade, a Guiomar Novaes? A Guiomar Novaes, ela entrevista um jornal, ela diz que ela, inclusive, ela ia romper, que ela não ia mais participar, e aí, pô, criou um frisson, né? Tá, mas por quê? O que que houve? Porque ela achou um absurdo o que o Hernani Braga fez. Vocês estão entendendo? Então as polêmicas estão dadas ali, gente, porque não havia uma ideologia, não havia um projeto, não havia, né, uma linha, não havia, portanto, o modernismo brasileiro, não havia, portanto, um programa estético, né? Então, era o enfrentamento, e muitos que estavam ali foram para trazer público, né? Foram para garantir prestígio aos saraus, né? E aí o caso da excelente musicista Guiomar Novaes, talentosíssima, um prodígio, né? E ela, mas
bateu direto, ameaçou que não ia mais se apresentar na semana, blá, 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 achou um absurdo. Então, a mesma coisa, gente, tá? A mesma coisa, por exemplo, em guardadas proporções, a reação dela, a reação do Lobato, a Malfatti, a reação da Guiomar Novaes, só que já no seio do evento, vocês estão entendendo? Já dentro do evento, né? Ela não aceitou o novo, porque o novo dialogou com o velho e não aceitou, achou aquilo uma falta de respeito, né? Então, cuidem isso. Então, para os autores, né, para os organizadores da semana, o sinal do dia 15, né, seria de extrema relevância, né? Porque seria ali o que ia definir. Ou ia ser uma coisa tipo assim, ó, algo patético, que já havia, tem muitos jornais aí, se tu fizer uma pesquisa, vocês encontram, né? Que já traziam algumas informações, por exemplo, algumas entrevistas, né, com algumas senhoras e que participaram, que foram ao primeiro sarau, né, e tudo mais, que estavam indo lá, né, na Semana de Arte Moderna, desde o dia 11, e quando questionadas, dizia, são jovens brincando de arte. Então não estavam levando a sério. E aí ficou uma coisa meio patética, tipo assim, os caras nem eles se entendem, né? Depois do que aconteceu lá, a reação da Guiomar Novaes a sátira do Braga, né? A Chopin tocando, executando a paródia do Eric Satie. E à noite do dia 15, então, eles foram para definir, né? E foi uma patrola, né? O Menor Pique, então, ele vai falar sobre arte estética e, claro, sarau, então vai ter entrecortado, né, por poemas, por textos narrativos, por manifestos, né? E na conferência do Del Pique, que é muito identificado com o futurismo, ele fala em ar, ventiladores, aeroplanos, a questão da velocidade, né, que a gente já definiu aí, né? Que vai ser a grande vertente de vanguarda que vai influenciar muitos autores de 22 aqui no Brasil, junto com o dadaísmo. Em meio ao sarau, na conferência do Del Pique, o Carvalho, Ronald Carvalho, que já era o mais experiente de todos os modernistas do Brasil, né, naquele momento, ele já havia organizado em 1915, há 7 anos, em Portugal, a turma que girou em torno, né, dessa organização de uma revista, o modernismo em Portugal, né, do grupo lá do Fernando Pessoa, do Meloche del Picchia, né, do Almada Negreiros. Então, ele que organizou, né, portanto, o início através do chamado Grupo do Orfeu, que era uma revista, né, que foi patrocinada pelo cara que tinha dinheiro, né, que termina tragicamente, o Márcio Sacarneiro. Então, eu falei Menor Pique antes, eu acho que eu falei Menor Pique é Márcio Sacarneiro. Então, o Ronald Carvalho, ele já havia contribuído com a organização, né, do modernismo português, gente, só para ter uma ideia, né? Então, o Ronald Carvalho é um cara que ele era o mais experiente de todos aqui, tá? Nessa primeira leva do modernismo brasileiro, né? E ele faz a leitura do poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, né? E é muito importante que é um cara, ao meu ver, o Ronald Carvalho, ele é carioca, se não me falha a memória, né? E é um cara que merecia um olhar um pouco mais atento, né? Até nos programas vestibulares, da condição do ensino da literatura no Brasil, porque é um modernista digamos, de dupla cidadania, né? De dois mundos, né? O Ronald Carvalho. O cara, ele é um dos caras que organizou o modernismo em Portugal, cara. E ele tá, na Semana de Arte Moderna, é o momento de maior enfrentamento, é o dele. Né? E pouco se dá atenção ao Ronald Carvalho. É uma coisa que, olha, ao meu ver, aí e era um bom poeta, o Ronald Carvalho. Era um bom poeta, né? Também se tornou político brasileiro e tudo mais, né? Mas, enfim, não vamos nem entrar nessa discussão aí, né? Nas efervescências, né? Daquilo que acontece também na política, cultura brasileira, que não tem como, em algum momento, não tem como dissociar. Né? E é na leitura do Poema Sapos, do Manuel Bandeira, que o Manuel Bandeira morreu sem garantir que foi. Ele fez uma paródia ao poema que abria o livro Poesias do Olavo Bilac, de 1888.
né? E todo sabe, a gente já viu, né, o que representa o Olavo Bilac para a cultura brasileira, ainda hoje, e naquele momento, né? Que era o grande nome, o príncipe dos poetas brasileiros. Olha que coisa mais cafona, né? E pior ainda, e coisa mais reacionária e conservadora, em plena República Brasileira, deram o título que o cara era o príncipe dos poetas brasileiros. Oh, que coisa mais cafona, né? As elites brasileiras são muito cafonas, né? E essa coisa, essa exposição que o brasileiro tem, né, para a cultura de o rei da carne, o rei do espeto, a rainha não sei o quê, essa disposição cafona que o brasileiro tem, né, de ainda olhar de alguma maneira para aquele momento lá que o Brasil teve do Império Brasileiro, né, enfim, a monarquia. Então, e o público reconheceu, e ele tem um ritmo que aquele, o poema do Olavo Bilac, se tu lembra, né? Ele fala, né? Invejo ourives quando escrevo, imito o amor, é a produção de fé, né? E os Sapos do Manuel Bandeira, ele mantém o ritmo, só que ele diz que tem o clima da guerra, né? Então, a obra de 1919, o livro Carnaval, e aí ele diz, meu pai foi à guerra. E aí tem outro verso, foi, não foi, não foi, que reproduz o coachar de sapos no brejo. Ele faz uma distinção entre um sapo tanoeiro, que seria, né, os versos aguados dos parnasianos. O tanoeiro é o cara que faz uma canoa, preocupado com a forma, né? O Manuel Bandeira era um sacana, né? Porque ele diz, eu não tive intenção de fazer uma crítica. Para, Bandeira, puxa vida, tava na cara dele assim, ó, minto, né? Mas um poeta maravilhoso, Manuel Bandeira, né? E aí lá no final tinha o tal do sapo cururu, que seria a ideia dos modernistas excluídos no pélago profundo, na ausência dos sons, a ausência, sabe, da noite, né? A exclusão. O público reconheceu o ritmo e começou não apenas a vaiar, era um público estranho, não sei quem tinha lá na água, lá do Teatro Municipal de São Paulo, né? Eles começaram a imitar sons, porque tinha para provocar, né? A provocação, o som do coachar, né? Dos sapos, né? Foi, não foi, não foi. O público começou a coachar, imitar, não sons apenas de sapos, começou a imitar sons de animais. Uma coisa meio assustadora, né? Uma coisa trash, sabe? Uma coisa estranha, né? No mínimo estranho. Isso lembra muito, gente, tá? O que vai acontecer no período dos festivais da canção brasileira lá dos anos 60, né? Principalmente quando Caetano Veloso vai cantar Proibido Proibir, né? Acompanhado com os Mutantes, né? E aí os dobramentos vocês escutem aí, coloca lá no YouTube, né? O É Proibido Proibir, e o discurso Caetano Veloso ele faz, quer dizer, período dos festivais, o público vai, só que daqui a pouquinho ele se coloca contra as apresentações. É o que aconteceu na Semana de Arte Moderna. Então, todos os anos 50, 60, sobretudo 60, a chamada contracultura brasileira, os períodos dos festivais de canção aqui no Brasil, os anos 60 é uma retomada dos anos 20 no Brasil, gente. Tá? Não tem como negar isso. Não sei como é que os caras não exploram tanto as aproximações. Tá? Então, e aí ficou insustentável a partir desse evento, gente. Tá? Aí teve um pequeno intervalo, né? Aí lá no Saguão Teatro Municipal... Oi? Eu só não entendi até agora qual é a crítica ali do poema O Sapo. Não sei se tu vai falar mais adiante, mas quando a gente for ver o Manuel Bandeira, Raíssa, mas assim, ó, mas eu antecipo agora, porque é uma questão que é importante, né? É que tu comentou perdida, não entendi muito bem. Não, assim, ó, porque, primeiro, tá? Vocês lembram por que os modernistas eles são contrários aos parnasianos? Vocês lembram? Que é a principal causa estética. Lembra que a gente viu lá o parnasianismo? Vocês ainda lembram? Pela questão técnica, formal, de se divorciar da cultura popular. Eles elitizaram a cultura brasileira. Uma arte acadêmica, né, bacharelesca, né, e que falava sobre a mitologia greco-romana, não falava sobre folclore. Aí um outro vai dizer assim, ó, mas o Bilac falava do Brasil, falava dos elementos nacionais, falava do amor, falava da natureza,
Tudo bem, mas a gente já debateu isso, lembra? Mas tudo a partir de um processo de uma forte elitização. Né? O cara exaltava bandeirantes. Né? O cara, ele descrevia o amor, né? Descrevia a anatomia feminina, não havia subjetividade ali, né? Fazia cantos quase patrióticos, falava sobre, por exemplo, meritocracia, né? Quer dizer, é um Brasil das elites, né? E fora a questão técnica, tem uma máxima do Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade, de 1928, que define muito. O Oswald de Andrade, ele, no manifesto, em determinado momento, ele diz assim, ó, falando sobre modernidade, né? Não foi preciso, o Oswald de Andrade, em 1928, não foi preciso o homem ter inventado uma máquina de fazer versos, pois já existia o poeta parnasiano. É assim que eles viam. E como a gente já estudou vanguarda, vocês lembram que quase todas elas têm um sentido, sobretudo duas são muito significativas, né? O dadaísmo e o surrealismo. Vocês lembram que o surrealismo, inclusive, é uma dissidência do dadaísmo, né? do Breton, vimos na última aula. E que não assistiu, tá lá já no Chapeleiro, eu mandei o link para vocês. Quando der um tempinho, tu vai lá e assiste a aula sobre vanguardas europeias, tá? Se quiser reforçar, tá lá no Chapeleiro. Aí, que era muito aquela coisa da arte, ela ser concebida de uma forma pré-lógica, um processo quase inconsciente, né? Um processo pré-consciente. Né? E se eu tenho apenas técnica, isso desautoriza completamente uma questão de um saber cultural, digamos, mais espontâneo. Né? Então, e o poema Raíssa e Turma, Os Sapos do Manuel Bandeira, é uma denúncia, né, digamos, muito subjetiva, né, através do humor. Né? Ele pega um poema extremamente organizado, naquela condição da métrica, da rima, ele mantém o ritmo, um ritmo quase binário, né? E vai desintegrando aquilo. Né? Quando ele fala, por exemplo, assim, ó, que ele estabelece que num brejo há sapos, portanto, mas já aí no Brasil, né? Uma comunidade, né? Há sapos que eles excluem outros sapos que ficam no escuro, no pelo quase vazio, né? Que seria, né, um sapo cururu que fica lá, né, isolado, com frio, que seria todos os artistas que não estariam adequados àquilo que os sapos tanoeiros batiam no seu verso bem martelado. E o que é o verso bem martelado do sapo tanoeiro? Lembrando que tanoeiro é um homem que faz canoas, que faz pequenas embarcações, né? Ou até embarcações mais complexas, não importa, mas é um artesão, a condição da forma. E aí o cara se impõe porque ele diz e afirma no brejo que o seu poema é bem martelado, é a condição da métrica. Se tu não é, tu vai ficar e sempre excluído, né? Transido de frio à margem de tudo que está acontecendo. Então, é isso que o Manuel Bandeira ele articulou no poema Sapos, né? Que seria, através de uma consagração de poucos, a exclusão de muitos. Né? E claro que o público não admitiu o ritmo, provavelmente o público nem entendeu a crítica, mas ele achou, daqui a pouquinho, conhecia o poema Profissão de Fé do Olavo Bilac, que era muito popular, mas se colocou contrário àquilo que achou um absurdo. A mesma reação que fez a Guiomar Novaes, quando bateu no ouvido, reconheceu a Marcha Fúnebre de Chopin, porém, a releitura do Erik Satie, que foi executado pelo Lani Braga, dava um outro viés. E ela não gostou, porque a tradição não aceita o novo. Né? E assim aconteceu com o público que identificou no poema lido pelo Rodolfo Carvalho do Manuel Bandeira esse, digamos assim, ó, este olhar crítico por um humor ao poema do que é muito bom poeta, a gente já discutiu isso, né, gente, tá? Do Olavo Bilac, Profissão de Fé. Mas depois vai ter o poema
E vocês vão ler também, vou entregar, tá lá o materialzinho, tá? No slide sobre poesia moderna, o Manuel Bandeira e o Poema Sapos, né? Enfim. Eu não sei se eu respondi um pouquinho melhor ali, Raíssa, que... Claro que vai ficar um pouco melhor. Melhorou um pouquinho? Tá, é isso que você tem que fazer, tá? Não entender aí, se mesmo se não tá a gosto, depois tu manda lá uma mensagem para mim, a gente conversa, tá? Pelo WhatsApp, eu mando outro texto, enfim, tá? Esse é o caminho, tá? Por favor, tenham liberdade. Aí o Mário de Andrade teve um pequeno intervalo, né? E aí no saguão do Teatro Municipal, aí lá no saguão, né? Naquele intervalinho que teve, ele viu muito parte do público, né? Eles estavam rindo de algumas telas, inclusive algumas telas ainda da Anitta Malfatti, lembra de 14, de 17, né? E o Mário de Andrade montou num porco, cara. E o cara, assim, ele tinha um tom professoral, um cara muito equilibrado, sóbrio, né? Ele começou a bater boca, assim, em público, uma chinelagem, assim. Regina Casella, assim, ó, ela corria pelo saguão do Teatro Municipal, né? Virou esquenta aquilo ali. Antes que alguém anote, tá? Ela não fez parte da Semana de Arte Moderna, Regina Casé, cara, tá? Por favor, tá? Nem viva estava ali ainda. Então, virou uma chinelagem. Então, a questão do enfrentamento, e o Mário de Andrade, só que ele tinha que fazer a próxima da sequência, o sarau da noite, né? E ele teria que ler um manifesto que ele estava produzindo, depois virou um texto teórico, bem elaborado, A Escrava que Não é Isaura. E o público vaiava, o público não queria a continuidade da noite, né? Do evento Semana de Arte Moderna. E depois, claro, mais à frente, lá nos anos 40, né, o Mário de Andrade morre em 45, em palestras, né, claro que uma das perguntas centrais era a Semana de Arte Moderna, né, para o Mário, o de Andrade, quando vivos, né, eram, né. E aí, então, algumas revelações ele fez, por exemplo, que se não fosse o Oswald de Andrade, ele não teria voltado para o palco naquela noite, né, ele não teria dado continuidade. O Oswald de Andrade que impôs ele a condição, olha, tem que voltar, né? Tipo, tem que continuar, a gente tem que seguir, né? E o Mário de Andrade, só para ter uma ideia, ele leu das escadarias do Teatro Municipal A Escrava na Isaura. Mais uma vez o Reed Made, olha ali, ó, a paródia, né? A Escrava na Isaura tá ali, né? Quase homônimo, né? Ao texto lá do Bernardo Guimarães, o regionalista romântico, lembra? A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. E o público vaiou, e ele aos gritos, aos berros, fez a leitura do manifesto. Ainda fechou essa noite com uma apresentação do Heitor Villa-Lobos. E todos já ouviram falar nisso, né? Aí ele entrou sem iniciar a apresentação, mas muita vaia. Vaia, porque ele estava a rigor, né? Trajado, com fraque, né? Para fazer apresentações, a sua apresentação tocar, né? Junto ao piano, né? Só que ele estava de chinelos. E o público achou aquilo mais um enfrentamento, mais um descaso, mais uma indiferença, né? Tudo era motivo, né? E ele não era isso, né? Ele estava lá, eu já vi algumas discussões, eu participei de alguns debates assim, que não leva a lugar nenhum. Por que ele causou chinelo? Se era unha encravada, se era um calo arruinado, não importa, gente, não importa. Ele não podia calçar sapato, só isso, ele calçou chinelos, né? E o público estava tão, né, excitado com os acontecimentos, com aquela coisa do enfrentamento e tudo mais, e começou a vaiar, e mesmo assim ele termina a apresentação. Então, olha o que foi a noite do dia 15, quer dizer, nessa noite, foi exatamente a leitura do Pemo Sapos, foi foi a pá de terra em cima da cultura parnasiana brasileira, gente, tá? Então, ali dá para considerar que é o ano, dá para precisar, o ano e o dia da morte do parnasianismo brasileiro. A partir daí, olha, é The Walking Dead, tá? Aí é morto-vivo o bagulho, né? A noite do dia 17, depois aí do que saiu dos jornais, a repercussão do dia 16, aí foi super tradicional, basicamente foi só o Heitor Villa-Lobos ali, com pouquíssimo público, né? Inclusive executando umas canções, algumas melodias clássicas, algumas partituras consagradas pelo próprio público, pela tradição, mas aí vai pouca gente, né, na Semana de Arte Moderna. Agora, se vocês perguntarem, né, mas o que ficou da Semana de Arte Moderna?
Quase tudo, né, gente? Tá? Isso aqui, ó, é o próprio levantamento do Mário de Andrade, né? Importância estética mais à frente pelo próprio Mário, né? Se destruiu a arte acadêmica, né? Destruiu o conceito dela, né? Como processo de hegemonização, né? Se estabilizou uma consciência criadora nacional, preocupada em expressar a realidade brasileira e não só a europeia. Houve uma atualização da intelectualidade brasileira com o que era produzido fora do Brasil, no caso as vanguardas europeias, e, sobretudo, e o entender é o mais importante dentre todos, tá? É o direito de liberdade de expressão através da permanente pesquisa estética e a criação artística. Esse é o efeito daquele que é o maior evento da cultura brasileira, gente, tá? Tem alguns cartazes de divulgação, né? Vamos dar uma olhadinha, então, dos autores 22. Mário de Andrade. Tá? Uma coisa que é importante registrar, o Mário de Andrade era um autor negro. Né? Ele era mulato, o Mário de Andrade. Né? E é outro autor, se tu pega livros didáticos, muitas vezes aparece branquinho, branquinho. Tá? E uma coisa que não precisasse, mas eu acho que precisa falar no Brasil, isso, ainda hoje, né? Então, mestiço, o Mário de Andrade, né? Então, mulato, o Mário de Andrade. Vou pegar aqui, ó, a condição da cultura negra, homossexual, o Mário de Andrade. Né? Então, tu imagina isso, se hoje é uma barra, tu imagina nos anos 20. E mais ainda, gente, uma coisa que eu quero trazer para vocês, assim, ó, o que representava o Mário de Andrade, porque, claro, deve ter sofrido preconceitos, é evidente isso, né, gente, tá? Mas ele sempre foi muito respeitado pela importância das suas contribuições intelectuais. E isso é uma coisa muito significativa, né? Até pelo Brasil, que é o Brasil, né? Nessa condição que eu falei para vocês, né? Do Mário de Andrade, da sua etnia, da sua escolha, né? As questões da sua identidade sexual, enfim, né? E ele nunca foi desrespeitado nos círculos intelectuais, pelo menos que saiba, né, a partir disso, porque ele era um cara assim, ó, que mesmo os adversários do modernismo brasileiro respeitavam muito Mário de Andrade, porque é uma vida voltada para a cultura brasileira, ele era musicólogo, folclorista, crítico literário, ele foi, aí como escritor, né, ele foi romancista, contista, cronista, né? Ele produziu muito, Mário de Andrade, né? E ele também deu uma contribuição muito forte aí para a cultura brasileira, fora das questões, né, meramente estéticas de produção, mas também na política, né? Ele não teve cargo, assim, digamos, né, de executivo, mas ele foi secretário da Cultura em São Paulo por alguns anos, né? E aquilo tem hoje até como projeto, que muitas vezes a criatura traz lá com o processo, simplesmente assina embaixo e diz que a questão, olha como eu estou desenvolvendo a cultura, meu projeto é tão pioneiro. Mário de Andrade fazia isso lá nos anos 40 em São Paulo, sabe? Essa coisa de biblioteca móvel, de levar livros para as comunidades, né? Isso foi um projeto que começou com o Mário de Andrade, gente. Então, olha, esses brasileiros a gente tem que estar sempre lembrando, né? Tá sempre lembrando, gente, né? A importância de um Mário de Andrade. Então, as do Mário de Andrade aqui, ó. A poesia e a prosa, que eu quero discutir com vocês. Eu vou fazer uma distinção. Poesia e prosa, tá? Vamos fazer a discussão aqui, ó. Os títulos para o Enem, tu não tem que ficar ligado nisso. Tem que saber qual é a obra. Calma, tá? O Enem vai dar o título lá. Agora, é isso que eu quero trazer a vocês. Mas pelo título da obra, tu pode ter um entendimento para onde vai. De qual é tipo característica, tá? Que vai estar naquele texto. Então, vou dar uma olhadinha aqui, ó. Como poeta, ele tem 3 momentos distintos que são interessantes que vocês tenham domínio. Através, inclusive, das obras, tá? O primeiro momento tá ali, ó. Paulicéia Desvairada, Losango CAC. Então, qualquer poema que apareça no Enem, vai ter o texto, e vai estar lá abaixo, na fonte, tá? Sei lá, o poeta como é Amendoim, o nome do poema, tá? Ódio ao burguês, não importa. Em Paulicéia Desvairada, ou em Losango CAC. Pela obra, tem um momento de produção do cara. Então, tu já sabe para onde vai. É o momento, assim, é o momento do radicalismo, da iconoclastia, do enfrentamento,
né? É o momento da demolição. Isso tem muito a ver, então, com marcas de 22. As principais características que todos vão ter. Qualquer poema do Mário de Andrade ou Oswald de Andrade, o autor de 22, seja lá Benoist del Picchia, Raul Bopp, esses nomes que a gente está discutindo aqui. Verso livre, linguagem coloquial, presença do cotidiano, base neológica, destruição do status tradicional. Lembra que isso tudo vem da onde? Futurismo. Texto veloz, futurismo. Por que texto é veloz? Ausência de sinais gráficos de pontuação. Lembra? Vai ter poucos adjetivos. Né? Eles tendem a eliminar, não por completo, né? Mas conjunções, sejam lá conetivos, né? Da língua portuguesa, advérbios, locuções adverbiais, tudo aquilo que é meio, sabe, não é necessário. Né? Então, esse sentido da demolição. Então, isso está muito presente em Paulo César Desvarada e Lausanne Cac. Né? E aí, em Paulo César Desvarada, ele tem um prefácio que ele mesmo batizou como interessantíssimo. E 2 pontos são importantes ali. E ele revela uma treta que rolou com o Oswald de Andrade, que o Oswald de Andrade, num artigo de jornal, chamou ele de meu futurista preferido, e aí já tinha aquela celeuma com o futurismo, lembra? De associar, por exemplo, ao pensamento de direita lá do Marinetti, que não é o futurismo, mas é o seu idealizador, o Marinetti, lembra que a gente discutiu isso? Através da base lá do Mussolini, que ele se alinhou, né? Então, e no Brasil ficou confuso, né? E outra, ele era modernista, ele não era futurista. Então ele fez questão de esperar no livro, ele explica essa treta que rolou. E rolou uma treta, não foi um jogo de cena entre eles, né? Eles ficaram alguns anos sem se falar. Ele e o Oswald de Andrade, né? Então, nesse prefácio interessantíssimo, que o próprio nome já diz, né? Então é importante, é um texto que ele começa a definir algumas coisas, começa ali uma certa teorização sobre o modernismo brasileiro, né? Nesse livro Paulo César Desvarada. E ele ainda lança uma outra coisa que é significativa, o Mário de Andrade, ele com um tom de brincadeira, que aquilo que eram os movimentos artísticos, lembra? Né? Tipo realismo, naturalismo, romantismo, que ele achava aquilo, digamos, já ultrapassado, né? E que seria a consagração de um modelo, de um autor, em detrimento de tantos outros. A questão que ele critica abertamente, né, de uma forma bem interessante, as escolas artísticas. E aí, então, ele diz que está nesse livro fundando o desvairismo, que seria uma vanguarda aqui. Né? É uma brincadeira do Mário de Andrade, ele está brincando. Né? Tanto é que ele diz assim, mas é movimento de um único livro. Próximo livro, criarei outro. Ele brinca, então, com o processo da velocidade das vanguardas, das próprias escolas artísticas, são superadas, né? Da efemeridade delas. Né? Só que ele tinha as coisas que eu falei do respeito ao seu tom professoral, ao pesquisador, ao folclorista, ao musicólogo, enfim, a tantas coisas, né? Ao crítico literário. E que, inclusive, teve uma corrente, tá? Deram sequência, teve seguidores o desvairismo, que era uma brincadeira do Mário de Andrade. Isso aparece muito em vestibulares. Hein? Então, o tal do prefácio interessantíssimo, que é o livro, inclusive o Paulo César Desvarada, que é de 22, é a primeira obra editada depois da Semana de Arte Moderna. Então, dá para considerar que é a obra inaugural do modernismo aqui no Brasil. O Paulo César Desvarada é de 22, o Mário de Andrade, e que tem o tal do prefácio interessantíssimo. Tá? Então, apareceu algum poema de Paulo César Desvarada ou de Lausanne Cac, é o aumento da destruição, da iconoclastia, do enfrentamento, ok? Do radicalismo. Tá aqui as principais características, gente, tá? E o tom veloz, neológico, né? O versilibrismo é verso livre. Uso da elipse, que traz uma fragmentação, coisa que torna o texto mais veloz, portanto, tem a ver também com o futurismo. Cotidiano, coloquialismo, humor, né? A questão que vem do dadaísmo. Então, tudo isso, gente, tá? É o momento que ele vai radicalizar. Tá aí os 2 livros, tá? Segundo momento, aí tem que definir o que é a tal da cultura brasileira, para onde vai a literatura brasileira, né?
Então é um momento que ele se mantém, gente, tá? Com aquela condição do verso livre, com as características que estão ali. O coloquialismo, o prosaico, né? Texto veloz, coisa base neológica, isso vai manter. É modernista, né, gente? Isso não vai mudar. Se até hoje a gente... Lembra que eu falei? Pô, no álbum Construção de Chico Buarque de Holanda tem essa base, né? Então, tu imagina o autor de 22. Só que não é tão intenso isso. Qual é a principal ocupação? É a pesquisa nacional. É folclore brasileiro. Folclore da turma de 22 de São Paulo é do Amazonas, é amazônico. Se aparecer, não, porque a pesquisa sobre o folclore brasileiro, o folclore, sei lá, sul-rio-grandense ou o folclore paulistano, não, é do Amazonas. Tá? Toda essa turma é de São Paulo. Tá? Então, Clã do Jabuti é a obra. Tá? Então, já há uma alteração, não é só mais de enfrentamento, já é um processo de construção, a busca pela identidade brasileira, então essa busca por refundar a identidade nacional através da poesia em Clã do Jabuti, folclore e paisagem nacional, base amazônica. O terceiro momento já é um momento que ele está mais maduro, então ele entra nos anos 40, aí tá, adoece, aí muita aquela coisa também da maturidade, né? E se interessa por outros temas, a questão mais pessoal, a pesquisa pessoal, individual, uma poesia mais intimista, mais confessional, fala muito sobre São Paulo, né? Segue com verso livre, só que não é aquela coisa radical do enfrentamento contra ódio ao burguês, contra a poesia parnasiana. Passou, gente, tá lá nos anos 40 já. Né? Então, a poesia que ele fala mais sobre a cidade de São Paulo. Tem um poema belíssimo, gente, está em Lira Paulistana, que é olha, um primor, o livro Lira Paulistana. Meditação sobre o Rio Tietê. Olha, que poema belíssimo, gente. Tá? É uma poesia belíssima mesmo. Tá? Então, ele está mais distante daquele primeiro modernismo, aquele radicalismo. Mantém o verso livre, mantém essa poesia mais, sabe, cotidiana, com as máximas de 22. Né? São os caras que conquistaram isso, trouxeram essa base para nós, aí eles não vão se afastar, se afastam do radicalismo. Então, são 3 momentos, gente. Apareceu Paulo César Desvarada, Losango Caque, radicalismo. Tá? Clã do Jabuti, pesquisa nacional, folclore, articulando ainda com características, só que não tão radicais das vanguardas. E o terceiro momento é o intimismo, o poeta mais confessional. E ainda tem ali, numa obra, Carro da Miséria, que é pouco lembrado, já é uma obra póstuma, como é a Lira Paulistana de 46, também é de 46, o Carro da Miséria, surge uma poesia não é engajada, não é uma poesia marxista, militante, é uma poesia de preocupação com a realidade social do país. Né? O Mário de Andrade. Então, para ver que ele evolui muito, ele tem um processo de amadurecimento muito importante como artista. Né? As características estão aí, gente, tá? A cidade de São Paulo, a preocupação do destino dos homens, a questão até da velhice dele, né, gente? Uma poesia mais reflexiva, um pouco mais filosofante, né? Então, eu digo, isso pro Enem, cara, assim, ó, tu ganha muito, tu começa a eliminar muita bobagem. Então, apareceu Lira Paulistana, terceiro momento, apareceu Canto Jabuti, folclore, segundo, apareceu lá Losango Caque, apareceu Paulo César Desvarada, radicalismo, o cara enfia o pé na porta, né, da cultura parnasiana, da elitização cultural no Brasil. A prosa do Mário de Andrade, tem que ficar atento aqui, ó, tá? Fica atenta. Foi contista, romancista, cronista, não tem muita tradição em se cobrar contos do Mário de Andrade aqui. Tá? Geralmente aparece lá mais na URGS, né? Aparece mais uma ou outra coisa, tem um fragmento lá para uma interpretação, considerando, né, as vanguardas, considerando, portanto, o projeto literário do autor. É um momento histórico do Brasil, né? Busca pela identidade, realocar as questões do povo brasileiro, né? Mas os romances são fundamentais, né? O Amar Verbo Intransitivo, que é um romance psicológico, e o Macunaíma, que é a redenção da cultura brasileira, a refundação e uma releitura de Iracema do José de Alencar, né? O Amar Verbo Intransitivo, gente, tá? O próprio título é interessante, né? Porque ele brinca com a transitividade do verbo, né? Que quem ama, né, tem sempre uma condição de não vai amar sozinho, né? Tá? Apesar que muitas pessoas acabam, né, por vezes, ficando sozinhas, né? Mas é um verbo que é transitivo. Então, há a necessidade do complemento até filosófico, né, gente? Tá? Então, da relação
da interpessoal, de uma relação que tem que buscar o outro, né? Para ter a complementaridade do próprio eu. E ele subverte, amar verbo intransitivo. É uma grande crítica moral à burguesia paulistana. Tudo gira em torno, gente, tá? Primeiro, o conceito da obra, tá? É uma obra que o Mário de Andrade, ele queria, e muito, tá? Ele queria justificar a psicanálise de Freud. Já feito estudos, né? Era um estudioso. Ele conseguiu fazer isso no livro. Então, através de uma família, né, do tal do Felisberto Souza Costa, que era um rico industrial, como está aí nesse slide, ele tem 2 filhos, né? E ele tem o primogênito, portanto, o Carlos, e está no momento de ter iniciação sexual do menino, né? E o que ele faz? Sem a mulher dele saber, ele contrata uma governanta, né? Que na realidade é uma preceptora educacional, que vai ser educadora sentimental, né? Só que na realidade, a tal da Fraulein Elsa, governanta, ela é uma prostituta, né? De luxo. Então ele contrata ela, a mulher não sabe, né? Para iniciar sexualmente o menino em casa. Por quê? Ele se preocupa, daqui a pouquinho vai lá no lupanar, sei lá, no prostíbulo, no puteiro, né? Ou o menino pega uma DST, enfim, uma doença sexualmente transmissível, ou daqui a pouquinho, até como aconteceu lá, se tu lembra lá do Brás Cubas, né? Como ele foi manipulado pela Marcela, guri novo, babaca, né? Então, e a mulher tá na dela lá, né? Quer dizer, ela precisa do dinheiro, a mercantilização do prazer, e eles pegam um jovem, né, que vai se apaixonar, então vai, o golpe, né? Então ele quis dar iniciação sexual em casa. E é o ponto de partida. Ele vai justificar toda a base, né, dos traumas, das obsessões de sexualidade, desse despertar do sexo do menino, da sexualidade, e com isso vai desmascarando todo o jogo daquela família, né? As relações familiares, a hipocrisia, né? E vai trazendo sublimações, recalques, transferências, e ela acaba se envolvendo não só com o menino, a questão da sexualidade, mas da afetividade, né, gente, tá? Mas também com a irmã dele, que era a caçula, né? E como a família, aquela coisa de ter sempre os empregados, né? Meio que terceirizar essa questão, por vezes até de afetividade aos filhos, né? Ela se depara com uma situação que é inusitada, ela começa a ter laços e uma certa responsabilidade como mãe. A coisa fica confusa. O menino também começa a ficar meio confuso, porque tem uma relação meio que materna, mas só que daqui a pouquinho começa a desejar sexualmente ela, né? A questão ocorre, a ação sexual entre ela, Elsa, e o Carlos, são os protagonistas da história. Claro que ela vai ser expulsa de casa depois, né? Claro, vai ser paga pelo Felisberto depois, quando a esposa dele, a mãe do menino, descobre, né? E termina ela não era o primeiro serviço, tampouco era o último, que ela tinha o projeto de voltar para a Alemanha, e ela precisava desses trabalhos para juntar dinheiro e voltar para a Alemanha. É uma grande obra, tem uma boa adaptação para o cinema brasileiro, tá? Só que o nome ficou horroroso, gente, tá? Virou Uma Lição de Amor, parece aquelas novelas das 18 horas, né? Depois de Malhação, ou parece aqueles livrinhos de... sabe, tipo Júlia, que tu compra em bancas de jornal, né? Tu compra 3 e ainda o cara te dá ainda uma coleção, né? Da revista Época, né? Então, agora é muito boa a ambientação que fizeram para o cinema, gente, tá? Virou Uma Lição de Amor. Tá? Daí eu acho que tá inteiro no YouTube, é muito bom, bacana, é muito interessante. Claro que a obra ela é modernista, tem base neológica, aí dialoga muito com a questão da própria psicanálise, o automatismo psíquico, o texto é muito veloz, lembra poucos sinais gráficos de pontuação, é texto moderno, gente, tá? Texto moderno, ali, ó, veloz, monólogo interior, né? É um bom texto do Mário de Andrade. Agora, o Macunaíma, né, gente? O Macunaíma aqui tá... Eu nem coloquei a capa do livro, o que é o marco, né, do cinema nacional, né, do Joaquim Pedro de Andrade, o Macunaíma. A interpretação maiúscula aí, né, do grande Otelo, que faz o Macunaíma negro, e tem Macunaíma branco, interpretado pelo gaúcho Paulo José, né? É uma obra que tem subtítulo, tem que cuidar, é uma obra de 1928, né? Então o herói seria o caráter, né? E que a base, o tema é a lenda, né? O folclore brasileiro, né?
E o Mário de Andrade, ele faz uma síntese cultural através do Macunaíma, que ele é índio negro e branco, é filho de mãe de Itapanhumas, como é uma lenda, como Iracema é uma lenda, só que lá, lembra que a gente discutiu, havia ausência do homem negro, né? E lá o brasileiro era o Martim. Macunaíma é filho de uma índia, nasce negro, e se torna homem branco, porque ele busca um amuleto que foi dado por ele pela Si, que é a mãe do mato, né? Que ele casou com ela, né? Teve um filho que acabou morrendo prematuramente, ele enterra a criança, e aí nasce o pé de Guaraná. Olha, uma síntese sobre tudo que nós temos no Brasil, gente. Folclore brasileiro, ele dialoga, até o Negrinho do Pastoreio aparece, né? O gigante pé-imã, a cultura antropofágica, que já estava alinhado em Tarsila do Amaral, a proposta do Oswald de Andrade, ele se alinha a cultura antropofágica do Oswald de Andrade, seria uma absorção crítica dos valores externos, trazendo para a síntese que é a cultura brasileira e restabelecendo um novo paradigma, né? Como é a cultura antropofágica dos índios aqui no Brasil, seja os caetés, aimorés, tupinambás, que tu reconhece a força do adversário, mas tu não sobrepõe a força do adversário à tua. Tu reconhece, mas tu traz para o teu interior, tu devora, tu absorve, tu faz a digestão, e tu vai absorver apenas os nutrientes que são importantes dos valores daquele grande adversário, e tu te fortalece. Então, a obra, gente, é uma discussão sobre Brasil. E a Muraquitã, que ele ganha esse amuleto, que aí desapareceu o amuleto, né? E ele vai para a cidade grande, né? Para São Paulo, no processo de descolonização, né? E o amuleto é a identidade brasileira. A última questão que a URSS cobrou sobre Macunaíma cobrou, e foi o título e o subtítulo. Porque quando olha para o subtítulo, o herói seria um caráter, cria aquela sensação, caráter é questão moral, né? Ética, né? Caráter é identidade. Macunaíma é o Brasil. O herói seria um caráter, seria o herói, o país sem nenhuma identidade, em busca da sua identidade. E é com essa identidade como o Macunaíma ele é construído. Né? Então ele é síntese de tudo, gente. Por isso que ele é índio, negro e branco, por isso que ele fala ao longo da obra, né? O Macunaíma, né, no início, ele falava pouco, não falava quase nenhuma palavra, ele só comia terra e falava, ai, que preguiça, né? Aquela expressão. Todos os elementos têm, as três etnias que formam, né, digamos, essencialmente, né, a condição antropológica do brasileiro, o índio, o branco e o negro, estão lá de uma forma sintetizada, né? A linguagem é uma mescla dessas três contribuições, é uma linguagem que ela vai ter arcaísmo da língua portuguesa, um padrão, portanto, da língua portuguesa, né? Muitos africanismos, elementos tupis guaranis, né? Então é uma obra que fala sobre isso, né? Uma obra que acaba se alinhando a uma corrente primitivista do folclore e do imaginário brasileiro, né? Redefine e refunda o brasileiro através da inclusão do negro, né? Isso é muito significativo, das lendas, do folclore, dos mitos nacionais, e que devolve o Macunaíma, depois de todas as suas aventuras, as peripécias, daí ele é um anti-herói, e aí dialoga lá com o Memórias Antimilícias, do Manuel Antônio de Almeida, que nós discutimos ao longo da preparação. Macunaíma é um portal, gente, na boa é isso, né? Então tem que cuidar Macunaíma do Mário de Andrade por tudo que representa. Eu recomendo que vocês deveriam assistir o filme do Joaquim Pedro de Andrade, ainda mais quando a gente está se avizinhando aí, né? A gente está do centenário, né, da Semana de Arte Moderna. Há pouco, em 2018, foram lembrados 90 anos de Macunaíma, né? E a gente está há 2 anos aí, agora entrando um ano, né? A gente está agora em fevereiro, né? Dia 11 de fevereiro, já vai lembrar 99 anos de Semana de Arte Moderna. Então tem que ficar atento a isso, né? É uma obra que ele definiu como uma rapsódia primitivista, porque a rapsódia é uma pauta melódica, né, que é entrecortada por várias lendas, tu conta uma história do imaginário popular. Então pode aparecer como rapsódia primitivista, como romance picaresco, que tem a ver lá com Memórias Antimilícias, o grande anti-herói da literatura brasileira é o Macunaíma, e a refundação da cultura brasileira feita nessa obra, que é um diálogo respeitoso à obra Iracema, de José de Alencar. Ele seria o Martim, né? Só que aí incluído o negro. Outro elemento aqui também, tem um capítulo, quando o Macunaíma ele está em São Paulo, ele escreve uma carta para as Índias e Camiabas. E o que ele faz com isso, gente, tá? Ele faz uma descolonização. Ele fala de São Paulo, ele fala das coisas que ele está vendo, das belezas de um mundo civilizado ao mundo primitivo.
e é o único momento em todo o texto, em todos os capítulos de Macunaíma, esse romance, em que o padrão é culto, a linguagem, com arcaísmos da língua brasileira do quinhentismo, ou seja, é uma releitura, uma paródia, daí olha, o ready-made, ou o dadaísmo, à carta de Caminha, gente, tá? Cuidem isso. E aí um detalhe, né? Este ano, então a edição do Enem é de 2020, que vai ser feita agora em janeiro de 2021, são 520 anos da chegada dos portugueses e da carta de Pero Vaz de Caminha. Então, outro ponto que tem que ficar muito ligado, gente, tá? As questões sobre discussão de Brasil, sobre discussão de quinhentismo, de como se pensa Brasil, paisagem brasileira, literatura, o romantismo que fez esse primeiro alcance, né, ingênuo, o Iracema, né, o Macunaíma, que refunda o Brasil. Cuidem, Macunaíma do Mário de Andrade. Só quero lançar para vocês aqui algumas noções sobre o Oswald de Andrade, porque o Oswald de Andrade, diferente do Mário de Andrade, gente, tá? Não tem a tradição a se cobrar, por exemplo, esses mecanismos de momentos de produção. Lembra que eu dei aquelas dicas para vocês da poesia, né? Também na obra, protagonistas, que tem que saber quem é o Carlos, quem é a Fräulein Elsa, qual é a motivação, qual é o projeto literário de amar verbo intransitivo, os diálogos de Macunaíma com a cultura brasileira, né? Ninguém vai cobrar isso do Oswald. O Oswald geralmente é cobrado o entendimento da contribuição dele como poeta, como prosador, mas a partir da antropofagia cultural e o diálogo dele com as vanguardas europeias. A poesia, os títulos são aqui, gente, tá? Até edição póstuma ali, Poesias Reunidas, mas tem o Pau Brasil, que vai ser lançado o manifesto, né? E o primeiro caderno do aluno de poesia, Oswald de Andrade. Eu não precisa nem perguntar de quem é, né, gente? Tá ali, né? Enfim, o nome, né? Quais são os aspectos centrais do Oswald? Uma característica muito significativa, tá? Os poemas são muito breves, são pequenos poemas do Oswald de Andrade, tá? Além disso, ele definiu até como poemas pílula. Então, a questão de ser breve, então, o texto é muito veloz. Cara, aqui, ó, identificar características das vanguardas europeias. Dá uma olhadinha aqui, tu quer ver, ó, uma breve antologia? Olha como os poemas são breves aqui. Deixa eu só colocar, deixa eu só ajustar um pouquinho mais. Aqui, ó, tanto é que tem 1, 2, 3, 4, 5 poemas no único slide, tá? Então, meus 8 anos, vocês vão ver que não tem sinal nenhum gráfico. O texto é muito veloz, vem do futurismo, tá? Aqui, ó, é um diálogo, portanto, uma paródia, o ready-made, do poema homônimo do Casimiro de Abreu. Mas como é que eu vou saber que não é o poema do Casimiro de Abreu? Porque ele sempre vai trazer para a modernidade de São Paulo. E outra, né? Olha o segundo estrofe, ó. Eu tinha 2 visões da cocaína da infância. Só um pouquinho, né, gente? Então, isso não é romântico, né? Isso pode ser infância do, sei lá, né? Do Pablo Escobar, pode ser infância do Aécio Neves, né? Mas não é um texto que vai ter a prerrogativa ingênua da infância, da idealização da infância. Então, texto veloz, verso livre, linguagem coloquial, temática cotidiana, ready-made, tá ali a questão da paródia. O poema piada é essa paródia, que os modernistas, o Oswald de Andrade foi mestre nisso. Os textos são muito curtos, poemas pílula, tudo isso. Então vai ser cobrado isso, gente. Sempre assim, ó, verso livre, coloquialismo e temática cotidiana. E se é autor de 22, certamente vai ter um toque de humor ainda, pelo ready-made dadaísta. Cante Regresso à Pátria, capacidade de síntese histórica e também de paródia. Ó. Minha Terra tem Palmares, não é mais Palmeiras, né? Ao canto do exílio lá, do Gonçalves Dias, Palmares, realocou o negro de novo. Né? E aqui, ó, essa estrofe, gente, olha isso aqui, ó, a reiteração vocabulária, é uma coisa absurda pela tradição, né? Minha terra tem mais rosas, quase mais amores, minha terra, olha, terra, 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 terra. No único verso ele repete 2 vezes o mesmo vocábulo. Isso aqui é uma coisa que era completamente absurdo. Olha aqui, ó, como é veloz, ouro, terra, amor e rosas, não tem vírgulas. Isso é futurismo. Então é assim, aparece o poema para identificar a característica. Ó, noturno, olha a visão geométrica, lá fora o lugar continua e o trem divide o Brasil com o meridiano. Isso é uma técnica, lembra? Geometrização, cubismo. Tem uma técnica cubista ali, ó. Escapulário, né? A oração Padre Nosso, né? Então, aqui também é o ready-made.
Ó, pronominar, isso aqui aparece direto em prova, né? Já apareceu isso aqui, ó. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira diz todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Apareceu isso na prova? O que vai se cobrar? Linguagem coloquial, liberdade de expressão, coloquialismo, destruição do padrão culto. É assim, gente. O Ozon aparece para replicar, a partir do poema, características modernistas de 22, alicerçadas nas vanguardas que nós estudamos. A prosa só tem que saber títulos. Para URGS, né? Porque o Enem vai dar o título da obra, né? Sobretudo as que já estão destacadas aí, ó, em marca-texto verde, tá? Memórias Sentimentais de João Menamar e Serafim Ponte Grande. Texto veloz, capítulos curtos, isso lembra Machado de Assis, para ver como Machado era moderno no século XIX, né? Ele definiu que eram os capítulos relâmpagos. Agora, uma marca do Ozon, na poesia os poemas são breves, aqui também os capítulos são curtos, né? Mas uma marca dele que ele tem na poesia, que é a síntese histórica, versos curtos, que ele tinha uma capacidade de sintetizar as coisas, né? Mas, sobretudo, olha o que está destacado em marca-texto, gente. Isso aqui, ó, e é visual, tá? Ele aproxima poesia e prosa. Não é a prosa poética como é Iracema, que tem um ritmo, uma coisa. Não é isso, né? Ele coloca assim, ó, o texto, ele dialoga muito com o surrealismo, automatismo psíquico, uma coisa que é uma justaposição de imagens desconexas, e daqui a pouco, no meio do parágrafo, ele coloca versos soltos, que são sensações soltas. Então, tu vê assim, em meio a um parágrafo, no andamento do romance, tu tem versos. Então, ele desfaz aquela separação de gêneros literários, ele aproxima. Isso é uma marca experimental do texto de Ozon, não é prosa poética. Em meio à prosa, ele coloca versos. É diferente, gente, tá? Ele fragmenta a prosa, ele traz, portanto, sensações subconscientes, né? O ritmo cinematográfico, né? De uma cena. Sabe aquela coisa quando tu vê no cinema? A narrativa é câmera, né? Tá? Então, tu tem um corte, né? Então, tem uma cena aqui, aí teve um corte e vai para uma outra cena. Né? Só que, por vezes, tão imperceptível que a gente não vê, porque tem até aquela lá, que tem a montagem, tem o cara que vai cortar a cena, vai ter que fazer a montagem, a transição. Né? Só que quando sai de uma cena para outra, tu tá fazendo a justa posição de uma cena para outra. É muito veloz. O texto do Oswald de Andrade é assim, tem o ritmo cinematográfico. Ele chegou a influenciar o cinema novo do Glauber Rocha. Porque o cinema do Glauber Rocha, assista Terra em Transe do Glauber Rocha, né? Ou Deus, o Diabo da Terra do Sol. É muito veloz. A câmera, a todo momento, a câmera não é o ator que se movimenta, a câmera fica se movimentando ao redor do ator. É muito veloz, gente, é uma coisa vertiginosa o cinema novo do Glauber Rocha, e muito experimental. Enfim, é o grande nome aí, né, do cinema brasileiro até hoje. Olha que nós tivemos grandes cineastas, né? O cinema brasileiro tem muita qualidade, né? E aí uma vez perguntaram de onde é que ele tirou essa coisa, a velocidade do cinema, né? Dessa condição das tomadas de cena, né? Da câmera se movimentando nervosamente. Ele disse, olha, das narrativas de Oswald de Andrade, da velocidade do texto de Oswald de Andrade. Cara, o Oswald de Andrade, ele entrou para o DNA da corrente, sabe, da corrente sanguínea brasileira, está o DNA do Oswald de Andrade. O que nós tivemos sempre de mais moderno e mais aberto na cultura brasileira, bebeu das propostas estéticas de Oswald de Andrade. É muito importante esse cara. Ele é tão genial, só que ele experimentou tanto, radicalizou tanto, que ele não foi entendido. Ele não foi compreendido, gente. É uma coisa maluca. Ele começou a ser compreendido 10 anos depois da morte. Ele morreu em 54, em 64, e foi esse cara aqui, ó, depois a gente vai ver, e foi o teatro dele, inclusive, começou uma retomada. Cuidem isso aqui, ó. O Rei da Vela. Tem várias peças dele ali, tá? Mas o Rei da Vela tá destacado em negrito, tá destacado em marca-texto aí, ó, tá rosa. Essa peça, ela não foi encenada. Ele morreu sem ver o seu teatro encenado no Brasil, gente. O Oswald de Andrade. Então, e foi uma grande frustração do Oswald, né? Então, ele chegou a produzir testes para a França, né? Mas no Brasil nunca teve uma encenação do seu teatro, que era muito experimental, né? Dialogava com as vanguardas, com o surrealismo, principalmente, no teatro, né? E o Rei da Vela, que faz uma discussão muito crítica ao universo de São Paulo,
da burguesia paulistana, né? É uma peça que ela foi escrita em 33, mas ela só foi publicada em 37, só que ela só foi encenada em 67, tá? Então, eu falei em 64, foi em 67 que foi encenada pelo José Celso Martins Corrêa, do Grupo Oficina, que era um grupo que dialogava com o surrealismo no teatro e com a tropicália musical, o tropicalismo, inclusive, das artes plásticas do Hélio Sica. Era um teatro tropicalista do Zé Celso. Está vivo, aí o maluco beleza, é um grande nome da cultura brasileira hoje, né? É uma peça que ele coloca assim, ó, Reis da Vela, que era um nome... que era uma gíria, né, aos AJ do centro de São Paulo, porque houve uma quebradeira no Brasil, né, não a ascensão de Vargas, mas com o craque da Bolsa de Nova York, né, em 29, e houve uma crise também aqui no Brasil muito forte, na economia brasileira, e ele brinca com isso, que há pouco tinha acontecido também uma crise energética, ele traz essa crise para a peça, só que o Abelardo I, que é o protagonista, ele tem uma fábrica de velas, e é uma crítica muito forte, que a vela tem uma simbologia, porque a cada morto coloca uma vela na mão do cara, né? Então acende a vela, daí velar o morto, né? O velório, né? Então ele ganha especulando com a morte do povo, né? E o casamento que ele terá com Heloísa, que é filha de um latifundiário arruinado em São Paulo, daquela condição lá dos barões de café em São Paulo, né? Seria essa nova imagem de uma nova aliança entre uma burguesia industrial e os barões do café arruinados de São Paulo, ou dessa elite dos coronéis que está arruinada. Tanto é que tu vê o reflexo disso lá, o Paulo Honório, São Bernardo, que a gente já discutiu, a política de café com leite está encerrando seu ciclo, está chegando a República Nova, né? Com Vargas, né? Então é essa representação, né? E aí no Capital Estrangeiro, com o tal do Mr. Jones, que fica lá indiferente às coisas que estão acontecendo, só esperando o momento, né? Como um vampiro especular e expropriar a riqueza do Brasil. É um texto só que ele é muito difícil, gente, porque ele mescla situações insólitas, situações que a gente já discutiu, que criam estranhamento no público. O texto é muito fragmentado, né? Há muitas simbologias soltas, então nunca foi encenado. Então, só o Zé Celso, com o Grupo Oficina, em 67, encenou. Há pouco, inclusive, teve os 50 anos, né? Há pouco, gente, tá? E teve uma reedição do Rei da Vela, né? Inclusive uma apresentação em Porto Alegre do Rei da Vela aí, né? Claro que foi em 2017, né? Do Zé Celso Martins Corrêa. Lembrando, né, exatamente a importância que teve, né? Tá ele aí, ó, ele aqui, agora, né, na última apresentação do Rei da Vela, e ele lá, em 67, né, fazendo divulgação da peça O Teatro Oswald de Andrade. E o Zé Celso, gente, tá? Que tá nessa turma da contracultura brasileira, que retomou e só encontrou o seu caminho, a sua identidade como contracultura no Brasil, porque retomou os autores 22, sobretudo o radicalismo experimental de Oswald de Andrade, né? E o Zé Celso, um pouco antes do Rei da Vela, ele levou para os teatros brasileiros também e montou o Macunaíma do Mário de Andrade. Então, toda a contracultura brasileira, gente, tá? Mas está intimamente ligada com a turma de 22. Bueno, gente, então, ficamos por aqui, essa apresentação, depois sem compartilhar os materiais aí para vocês, tá? Alguma dúvida que tenha ficado, Semana de Arte Moderna, os autores 22, projetos a poesia, prosa do Mário, a poesia, prosa e o teatro do Oswald de Andrade, gente? Alguma dúvida? Não, senhor, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Raíssa, Nicole, beleza? Beleza, tudo certo. Tá, então assim, gente, tá? Nós veremos, tá? Eu vou postar até... A gente vai ter uma aula segunda-feira, tá? Que segunda-feira a gente retoma lá o bagagem, a gente fecha o bagagem, tá? Da Adélia Prado. E provavelmente a gente também vai ter, eu vou ver depois a aula na quinta-feira, que aí volta a nossa normalidade, né? Para discutir a Lígia e as meninas, né? A gente fecha esse bloco intermediário e a gente parte para a última o último terço das obras, né? Aí as novas da URGS, né? Que em janeiro a gente vence ali. Mas eu vou postar antes, segunda-feira, uma aula sobre poesia moderna, tá? E provavelmente alguma coisa sobre o romance de 30, tá? Para a nossa próxima aula, que a gente vai ter na semana, no extensivo e no intensivo, a gente vai discutir, então, vamos ver lá, geração de 45, entrando no encaminhamento para o Enem,
Tá? E, claro, depois a gente vai fazer um ajuste para a URGS, tem algumas coisas que a gente tem que ver, autores que a URGS não contempla, a gente tem que fazer aí os autores gaúchos, que eu não vi, né? Lembra que eu deixei para ver depois, né? Uma aula de Rio Grande do Sul, aula de contemporaneidade, tudo mais, tá? No mais, um ótimo 2021 para todos, tá? Para todos vocês, que seja de muita compreensão, de muito amor, né, gente? E que 2021 não nos tire a esperança, né? E que nos devolva o abraço. E no mais, né, a gente vai seguir, né, acreditando sempre que vai ser um ano melhor, que vai ter vacina, que as pessoas vão ser menos negacionistas e que a gente vai ter um mundo um pouco mais inclusivo e mais afetivo, tá? No mais, então, beijo no coração de todos, o coraçãozinho de vocês, tá? E Valeu, a Sir. gente segue se vendo por aí, tá? Feliz Valeu ano novo pra ti Obrigada, também, Sir. Sir. Valeu. Bom fim de ano. Tchau. pra nós, né? Tchau, E tchau. hoje, Valeu. dá-lhe Grêmio. Ah, cara, tu vai chorar hoje ainda, André.